desafios, o que a gente deve para eles? A realidade nacional é difícil. Para começar, a gente tem um problema, ó, isso é uma fila de emprego, olha lá, a fila de emprego brasileira. Às vezes maior, às vezes menor, mas sempre existe. Porque o contingente de pessoas desqualificadas e que não conseguem se inserir no mercado de trabalho é absurdo. Então, nós vivemos num país de baixa qualificação. Não podemos negar isso. O que mais? De baixa perspectiva de vida. Está vendo, a cegonha está levando o nenê lá, ele aponta para o Brasil e fala, não, ali não. Por quê? Porque as perspectivas de vida, de desigualdade social, são muito grandes. Né? Mais um. Chegamos lá, a violência. Né? A violência. África Central, crânio achado há milhões de anos. Nossa, olha lá o crânio rachado do cara. Os paleontólogos, os antropólogos estudando o homem do passado. E o homem do presente? Brasil, crânio achado todos os dias. Todos os dias tem um presuntão lá na porta da comunidade, né? Um defunto, a vida e a morte estão sendo banalizadas na nossa sociedade, tão banalizadas que a gente vai se acostumando com isso. Você ouve no jornal, mais um morreu, tal, você fala, mais um, a gente já acha que isso é normal. Mais um assalto, isso é normal, a gente está se acostumando com essas coisas. Tá? E aí eu vou falar, tem muitas outras coisas. Né? Se a gente pensar nesse nosso lindo Rio de Janeiro, né, nesse nosso lindo país, a violência e o risco social que ameaçam os nossos alunos vêm acompanhados de muitos outros riscos. Né? A fragilidade do projeto de vida, né? As drogas, a difícil inserção do mercado de trabalho, a homofobia, tá? O bullying, a evasão escolar, né? A dificuldade da definição da sexualidade, os problemas de aprendizagem, de intolerância, tudo isso está posto na classe que vocês vão receber amanhã. E a gente não pode se enganar e falar, é o seguinte, eu sou professor de matemática, eu ensino matemática e pronto, já faço muito de ensinar matemática. Não, mentira! Ninguém entra numa sala de aula só para ensinar português ou matemática ou geografia ou biologia. A gente entra numa sala de aula para lidar com tudo isso. Tudo isso está nos convocando, nós professores, assim, é o seguinte... Vocês vão fingir que não vê isso? E a gente vai ficar ensinando a tabuada? E a gente não vai ver isso? Não dá. Não tem como. Né? Então, eu fico muito assustada quando eu vejo... É muito engraçado, porque a minha turma lá na faculdade, eu dou aula para a licenciatura de Psicologia da Educação. Então, eu tenho numa mesma classe, eu tenho 3 da Física, 4 da Química, 5 da Biologia, 8 da Letras, 7 da Geografia, e por aí vai. Eu tenho uma amostra de alunos de diferentes lugares. E cada um deles entra na minha sala de aula achando, eu vou ensinar Biologia. O outro fala, eu vou ensinar Matemática. A matemática sei eu, agora me dá aí as regras, as normas, os métodos para eu ensinar Matemática. Eu falo, amigo... Você não vai ensinar matemática ou geografia. Você tem pela frente um desafio de formar seres humanos. Você tem pela frente o desafio de lidar com a realidade pessoal, nacional e mundial. Já que eu estou falando da mundial, falei do plano pessoal, do plano nacional, vamos para o mundial. Tá? Aí eu poderia falar dos resultados do vestibular, do Enem, do SAEB, daquelas provas todas de diagnóstico. Todas elas trazem resultados que mostram que a educação no Brasil está muito aquém dos nossos sonhos. Tá? Está muito abaixo daquilo que a gente gostaria.
Esse é o quadro do PISA. O PISA é um exame que estuda desempenho escolar de alunos em ciências, matemática e leitura em 80 países. E ele é feito a cada 3 anos. Então, esse é o último, né? O de 22 vão repetir agora esse ano. E aí, quando a gente vê os 80 países que aparecem, tá? A gente tem os países em verde, que são os países top, que têm um bom desempenho. Temos a lista de países amarelo, que são o meio termo, e a gente tem a lista de países vermelhos, que é o que está no fundo do poço. E nós estamos exatamente nesse lugar, né? Em 80 países, o Brasil ocupa a posição 60, estando atrás de outros países da América Latina e de muitos outros que a gente acha que não teriam nem condição de educar. E a coisa piora, né? Porque assim, o Brasil está na posição 60, na média. Em matemática está mais fundo ainda, 64. Em leitura melhora um pouquinho, 53. E em ciências, 61, lugar 61. A média é 60. Então, assim, não dá para se conformar com isso, né? Você é só professor de artes, parabéns, mas você não pode fingir que você não está vendo isso, né? E é esse o desafio que nos convoca no início do ano. E aí vem a pergunta, essa pergunta que nos interessa, é isso que nos interessa. Em tempos de mares turbulentos e de valores discutíveis na escola e na sociedade, como conduzir o barco da educação? O que é que nós temos que fazer, objetivamente? E eu vou dizer que a gente tem que enfrentar um dilema muito sério, muito significativo, que eu vou apresentar para vocês e que faz toda a diferença na educação. Esse dilema foi apresentado num livro muito antigo, que é do Jorge Gusdorf. O livro se chama Professores para Quê? E o dilema que ele traz é muito, muito, muito atual. Ele diz, será que a educação tem que se submeter à instrução? Ou será que a instrução tem que se submeter à educação? Olha esse dilema, tá? Vou explicar para vocês o que é cada um deles, vocês vão ver que é o dilema que nos afeta muito diretamente. A educação se submete à instrução. É assim. Está vendo essas bolinhas vermelhas? Faz de conta que cada uma dessas bolinhas vermelhas em cima do funil é um conteúdo que o aluno tem que aprender. Você vai lá pondo todos os conteúdos, vai jogando lá naquela bacia lá. E daí, um dia você chega para o aluno e fala, você aprendeu isso, mais isso, mais isso, mais isso, ótimo, passa no liquidificador, passa pela peneira, parabéns, você é um homem educado. E aí tem um hominho lá carregando um monte de diplomas, porque ele acumulou muitos conhecimentos. Isso é um processo de educação que se submete à instrução de conteúdos. Será que a educação é uma somatória de conteúdos? Só isso? Eu vou dizer para vocês que não. Porque eu trabalho na Universidade de São Paulo há muitos anos, e às vezes eu vejo aquele sujeito de sucesso que entrou lá, fez o vestibular, passou, a família inteira aplaudiu, não sei o quê, ele entra na faculdade porque ele aprendeu muitas coisas. Ai, que bom! Mas ele não tem postura, não tem socialização, não sabe se relacionar com os outros, quer levar vantagem, tá? Não sabe fazer pesquisa, não se encanta com o conhecimento, ele é só pura e simplesmente um arquivo de saberes. Essa não é a educação com a qual eu sonho. E aí a gente vai para outra parte da questão. Ou será que a instrução tem que se submeter à educação? O que é isso? É porque eu tenho um projeto
educacional amplo, que eu estou representando ali pelo globo. Eu tenho um projeto de educação amplo, que todas as outras coisas vão entrar para subsidiar essa coisa muito maior, que é o meu projeto de educação. Então, aí entra, sim, o conhecimento? Entra capitanias hereditárias? Entra trigonometria? Entra biologia? Entra tudo, mas não entra por si só. Entra a serviço de um projeto maior, que é a formação humana. E aí, o meu primeiro objetivo são as posturas éticas, tá? O equilíbrio afetivo, as posturas responsáveis e conscientes. Vocês entenderam bem a diferença? Uma coisa é eu entender que educação é uma somatória de conhecimentos. E outra coisa é eu entender que educação é um projeto de formação humana para o qual os conhecimentos até têm serventia, mas não por si só. E eu brinco, né, na minha turma, né, com os meus alunos, essa turma diversificada que eu tenho, eles olham para mim meio feio. E eu falo, né, tem 5 da biologia, 4 da história, 8 da letras e tal, e eu chego para eles e falo, sabe, geografia é que se dane, português, dou chongas para o português, matemática, joga fora, se todas essas coisas não estiverem a serviço de uma causa maior, que é a formação do ser humano, com tudo que ele tem direito. Então, vejam a diferença, a matemática não entra pela matemática. A matemática entra como um recurso que você tem, poderoso, para formar o ser humano. A história entra como um recurso poderoso para você gerar consciência histórica. A língua entra como um recurso poderoso para você formar cabeças críticas e pensantes. Percebem a diferença? Veja só o que o próprio Gusdorf diz. Eu vou tentar ler as palavras dele, que são bem significativas. Veja o que ele diz do valor das disciplinas. Ele diz lá, preciso admitir que a verdadeira pedagogia não faz caso da pedagogia. A educação essencial passa pelo ensino, sim, temos que ensinar, tá? Mas realiza-se apesar dela e sem ela, tá? A verdadeira função do ensino é mitigar o encontro furtivo e aventuroso, o diálogo consigo mesmo. O encontro furtivo e aventuroso, o diálogo entre o mestre e o discípulo, ou seja, o confronto de cada um consigo mesmo. É o que está posto na imagem. Os anos de estudo, tá? Os anos de estudo passam e são esquecidas as regras de 3, as datas da história e a classificação dos vertebrados. O que fica é o que fica para sempre é a lenta e difícil tomada de consciência de uma personalidade. A pedagogia real situa-se para além dos limites e das implicações de qualquer disciplina. A gente não vai resolver o problema do mundo ensinando disciplinas isoladas. A gente vai resolver o problema do mundo se essas disciplinas puderem estar a serviço de uma coisa muito mais ampla, que é a formação humana. Tá? Então, quando a gente se coloca nesse lugar, muda tudo na escola, né? E aí, sim, eu posso propor para vocês a revisão de posturas e de concepções. Esse é o slide mais importante dessa palestra. Eu sofri para fazer, para botar tudo em uma única imagem, mas eu quero mostrar para vocês com ele a importância da gente rever posturas de conhecimento, de aprendizagem, de ensino, de prática pedagógica e de processo educativo.
A aprendizagem que era senta, cala a boca e receba conhecimentos de fora, vai mudar. A aprendizagem, na verdade, é uma tessitura, é uma rede, é um bordado artesanal no qual cada um vai ligando coisas com coisas. As crianças, desde muito pequeno, começam a pensar na relação de causa e efeito, na relação de uma coisa com outra, e ela começa a construir essa teia ou esse bordado artesanal. E vejam que interessante, o meu bordado artesanal é diferente do seu, que é diferente do dela, cada um tem o seu. Isso ninguém aprende por você, ninguém estabelece relações por você. Então, a aprendizagem não é uma questão de botar para dentro o que está fora, mas é uma questão de estabelecer relações, compreender o mundo, fazer essa tessitura do conhecimento. E o ensino, como é que fica? O ensino, em vez de um professor que entroncha conhecimento na cabeça do aluno, a gente deve vislumbrar uma estrutura em que todo mundo faz a sua parte, uma estrutura de construção coletiva. Entra o professor de matemática, mas também entra o porteiro, mas também entra o coordenador pedagógico, mas também entra o auxiliar de ensino. Todos nós vamos criando condições para essa construção junta de uma nova escola. Tá? Não é só uma questão de depositar conhecimento, mas é uma questão de criar uma nova estrutura. E a prática pedagógica, como é que fica? Em vez de ser essa escadinha, apostila 1, apostila 2, apostila 3, a gente tem que pensar num processo cíclico de ação-reflexão, ação-reflexão, ação-reflexão. Sempre com retomadas e sempre... O que é ação? Eu não sei se dá para ler ali nas voltas, está justamente escrito ação e reflexão. O que é isso? Ação é você propor uma situação, seja num laboratório, seja numa gincana, seja numa brincadeira, seja numa aula de artes, seja num experimento, seja numa resolução de problemas, você propor uma situação que provoca o aluno para pensar, que faz ele pensar, ele tem que sair do seu lugar de conforto e a gente tem que alimentar essa criança perguntadeira, curiosa da educação infantil. Não vamos deixar essa curiosidade morrer. E por aí a gente vê que tem que trabalhar com ação, reflexão, ação, sempre retomando, né, esses pontos. Cadê o professor aí? Está faltando o professor. Entra o professor. Quem é o professor? É esse que puxa, que planeja, que avalia, que sistematiza, que organiza, né? É esse o papel do professor. Então, vocês vão me perguntar, como é que eu uso o livro didático? O livro didático, ele é importante. Às vezes, é o único livro que a criança tem em casa. Ele dá um norte, mas quem vai propor o uso dele e o uso de outros materiais é você. A partir da sua sensibilidade de percepção do grupo, você pode partir do livro didático, mas você vai criar situações para que esse aluno possa pensar e criar. Tá? E o que é o processo educativo? Nossa, que difícil que foi eu encontrar essa imagem. Como resumir o processo educativo em uma única imagem? É essa, ó. Processo educativo é você poder inserir o sujeito no seu mundo, acreditando que as pessoas vão agir criticamente nesse mundo e vão poder trabalhar para a construção de um mundo melhor. Não é com arquivo de apostila que eu me torno um ser educado, um ser consciente, um ser ético. É justamente com essa postura crítica de quem pensou, né? Ação, reflexão, e que foi construindo esse bordado artesanal. Veja, eu estou aqui justamente propondo que vocês lidem com essas concepções internamente, para que vocês possam dar um basta nessa escola conteudista de Chico Bento, e para que a gente possa
criar algo mais compatível com o nosso mundo, com as demandas da nossa sociedade democrática e com a realidade dos nossos alunos. É isso que eu quero. Bom, então o que eu tenho que fazer mesmo? Mudamos as concepções, mas e depois? O que é que nós vamos fazer? Você tem que entender as dimensões, tá, da sua intervenção pedagógica. Tá? São várias dimensões. A dimensão dos saberes, das habilidades, das competências e dos valores. Vamos pegar cada um deles. Saberes. O que são os saberes? São os conteúdos. Se a gente estivesse falando de matemática, saber, por exemplo, é entender o que significa as 4 operações. Porque se eu não entender o conceito de adição e de multiplicação, não vou fazer nada com a matemática. Se a gente estivesse falando de futebol, para dar um exemplo extremo oposto, saber é conhecer as regras do futebol. Porque se você não conhecer as regras, você vai jogar qualquer coisa, menos futebol. Então, este é o saber. E as habilidades, o que são? As habilidades é você poder, tendo adquirido esse saber, você vai lidar com ele. Então, se a gente estivesse falando da matemática, habilidade é a possibilidade do sujeito pegar lá a continha 38 vezes 43, botar no papel e fazer. Não adianta entender o que é a multiplicação ou o que é a adição. Você tem que ter a habilidade de lidar com isso. Isso é habilidade. E se a gente estivesse falando do futebol? O que é a habilidade do futebol? É o domínio de bola, aquela embaixadinha que eles fazem, sabe? É ter direção no chute, é saber driblar. Né? Isso são as habilidades do futebol. A escola, durante muito tempo, se conformou com saberes e habilidades, deixando o resto para fora. E aí você fala, o que eu tenho que trazer a mais na minha aula? Vamos lá. As competências. O que são competências? É você usar aquele saber e aquela habilidade no contexto da sua vida, para resolver os problemas da sua vida. Por exemplo, se eu entendo o que é multiplicação, se eu sei fazer a conta de multiplicação, quando eu chegar na feira e quiser comprar, falar um coco é R$7, 2 cocos ou 5 cocos, quanto que é? Percebe? A competência é quando você leva isso para o contexto da sua vida. Se eu estivesse falando do futebol, competência é você se inserir na situação do jogo. Porque eu posso ser o campeão da embaixadinha lá, mas chega na hora do jogo, só isso não me ajuda. Eu tenho que ter visão de jogo, eu tenho que ter a tática. Eu preciso botar aquelas regras, aqueles saberes e as minhas habilidades na situação concreta do jogo. Isso é competência. E, finalmente, o que muitas vezes é deixado para trás pelas escolas, são os valores. Né? Os valores, a gente, eu estou me incluindo, nós professores, a gente tem tanto desespero que os alunos aprendam, que às vezes a gente deixa de pensar no significado dessas aprendizagens. Se eu estivesse falando em matemática, o que são valores? É você não usar o seu conhecimento de matemática para ferrar o outro. Simples assim. É para você saber que o seu conhecimento de matemática é para você fazer justiça. Tá? E se eu estivesse falando de futebol, valores é você saber ganhar e perder. É você saber respeitar o adversário. É você fazer um jogo limpo. Tudo isso está faltando no nosso mundo. Então, se a gente não articular essas esferas, se a gente ficar só lá no círculo amarelo e vermelho, a gente vai estar reproduzindo uma tradição escolar que até pode ter sucesso, mas que fracassa, porque os indivíduos, quando saem da escola, não usam aquilo para nada. Então, a ideia é que, tão importante quanto aprender a ler e escrever, é gostar de ler e escrever, é virar um usuário da língua, né? É usar esse conhecimento para você ponderar os valores, e por aí vai. Né?
Bom, e aí eu digo para vocês que todo esse ensino das competências, dos valores, essas novas concepções que a gente está buscando, a gente tem que trazer para a longa trajetória escolar. A vida escolar é muito longa. E, às vezes, nós, professores, sabe, aquela professora que dá aula para Fundo 1, ela fica, às vezes, no 2º ano, no 3º, mas ela fica no Fundo 1. Claro, compreensível. Aquele professor de Fundo 2 fica lá, Fundo 2. Ele não sabe de onde que o aluno veio e ele não sabe para onde que ele vai. Raramente nós, justamente porque a gente está alocado em lugares muito específicos, com funções muito específicas, a gente não sabe da onde eu vim e para onde eu vou. É essa que é a questão. Então, vou dizer para vocês, se a gente quiser fazer uma educação diferente, é preciso, em primeiro lugar, se perguntar, ao longo dessa trajetória, desse caminho da vida, o que é que a escola representa para o aluno. Sabe aquela escuta que a professora do Chico Bento não teve? A gente precisa ter a escuta. Qual que é o que a escola é para você neste momento? A gente sempre diz, o professor tem que apoiar o aluno, as famílias têm que apoiar os filhos. Entendi. Mas o que é apoiar na educação infantil? O que é apoiar no ensino fundamental? Como que essas coisas são em função do que o aluno nos traz? A segunda pergunta é justamente essa. O que está em jogo nos sucessivos segmentos escolares? Aonde está o nó do problema? E, finalmente, pensando o que a escola representa para o aluno e aonde está o nó do problema, a pergunta é: qual é o papel dos educadores nos diferentes segmentos? O que é que nós temos que fazer? Simples assim, né? Então, aí, vou mostrar a minha proposta para vocês. É uma proposta muito audaciosa, porque eu resolvi botar a trajetória escolar inteira em um único slide, realmente. Tá? O que eu quero trazer para vocês é a síntese da síntese do resumo resumido, de tal forma que vocês possam vislumbrar a educação como um processo formativo e que tem especificidades nos diferentes segmentos. Então, eu vou querer preencher esse quadro aí. Lá em cima, o que a escola é para a educação infantil, para o 1º e 2º ano, para o 3º ao 5º ano, para o 6º ao 9º ano. O que é que pega? Obviamente, ser humano não é matemática. Mas como que eu vou preencher isso? Eu fiz muitos estudos longitudinais de escuta das crianças, né? E principalmente das crianças com dificuldade. Meu estudo de livre docência, eu peguei 30 crianças de favela que eram consideradas lixo. Alguns professores me diziam: você vai fazer a sua pesquisa com esse lixo? Esse lixo não tem condição de aprender. E aí eu nem discutia, porque tem horas que nem eu estava precisando das crianças, que eles me emprestassem as crianças para eu fazer o meu trabalho de pesquisa. E aí eu peguei 30 crianças do primeiro de 6 a 11 anos. Né? E eu fui entender por que eles não aprendem. Porque, assim, crianças que tinham síndromes ou problemas específicos são encaminhadas para um outro atendimento. Eu peguei as crianças, não gosto dessa palavra, mas vou usar, entre aspas, crianças normais, como eu e vocês. Eu queria entender a lógica do fracasso. O que é que faz essa criatura não aprender? E aí, sem querer, eu comecei a trabalhar com eles. Era muito engraçado, porque essas crianças me viam e falavam assim: você é professora, você vai dar lição. Eles odiavam escola, eles odiavam lição, eles tinham pavor de mim. E aí eu entrei na lógica deles e falei: que lição? O quê, cara? Você está doido? Lição? Eu não dou lição. Aí eles olhavam para mim e falavam: você não dá lição? Mas você é uma professora que não dá lição? Eu falava: sou. E o que você faz? Eu falava: eu brinco no computador,
eu faço jogo. Vocês não gostam disso aqui, não? Ah, espera, eu vou embora. Ih, vocês só querem lição? E eles falavam, não, não, não. Se você é uma professora que não dá lição, você pode ficar. E aí, o que eu fiz? Eu ampliei o canal de escuta. O que é a escola para você? O que é aprender a ler para você? Se vocês começarem um ano letivo com esse tipo de pergunta, o que vocês estão fazendo? Pega uma classe de 6º ano, aquela que é apronta, que é turbulenta. Fala, eu quero saber o que vocês estão fazendo aqui. O que é a escola para você? Não me venha com chavão, para ter um futuro melhor. Não, isso eu não quero saber. Quero saber como você se relaciona com a escola. Quero saber o que a matemática é para você, o que a literatura é para você. Começa perguntando, e foi isso que eu fiz com essas crianças, inicialmente com um grupo de 30 alunos dessa favela, e depois eu passei para 43 mil dentro da cidade de São Paulo, que não, acima de 10 anos, que não sabem ler e escrever, né? Então, primeiro eu diretamente com os alunos, e depois eu fui fazer esse trabalho. E eu fui buscando essas coisas. Qual é o nó do segmento? O que a escola é para esse sujeito? E eu cheguei à conclusão que esse quadro aí tem que ser preenchido, né, com base nesses 3 pontos, do ponto de vista pessoal, o ponto de vista do conhecimento cognitivo e o ponto de vista socioafetivo. É isso que eu vou preencher muito rapidamente com vocês. Tá? É bem ousado, né? Eu concordo, mas dá certo. Tá? Então, vou começar com o depoimento das crianças. Essas são crianças da educação infantil. Tá? Escola como um outro mundo, é o espaço do brincar e do conviver. Então, eu falava, desenha a sua escola, desenha a escola. O que a escola é para você? Ah, não sei escrever, não tem problema, eu escrevo para você e tal. E aí, um tipo de argumento, um tipo de bem representativo dessa fase dizia, escola é um lugar onde tem muitos brinquedos para a gente brincar com os amigos. Tá? E aí os desenhos, não sei se vai dar bem para ver, os desenhos apareciam muito coloridos, com cenas externas da escola, aparece o escorregador, o balanço, as crianças brincando. Então, para estas crianças, a escola é prioritariamente um lugar de brincadeira, de diversão, do lúdico. Tá? Em função disso, já posso preencher a minha primeira coluna do meu resumo resumido, né? Vamos lá. Lembrando que o que está em verde é o plano pessoal, o que está em vermelho é o cognitivo e o que está em azul, tá, é o socioafetivo. Primeiro, o que a escola representa para o aluno de educação infantil? Um outro mundo. Ai, que lindo. Por quê? Porque a referência deles era em casa, era o ambiente doméstico. A escola é um outro, como se a gente chegasse lá em Marte. É um outro universo. E eles estão deslumbrados com esse universo. Tá? E o que pega? Qual que é o nó? É o autoconhecimento. Tá? Eles estão se conhecendo neste momento. E aí, o que eu faço? Qual é o papel dos educadores? Garantir a segurança e a confiança. Essa criança precisa entrar na escola tranquila, precisa se sentir bem, precisa se sentir acolhida. Vamos agora para o plano cognitivo. O que está em jogo? A adaptação à vida escolar, a rotina dinâmica escolar, tá? Adaptação, né? Nossa, o reflexo está atrapalhando. A ampliação dos saberes e da representação dos saberes, nova referência de aprendizagem e vínculo com a escola e com o saber. Então, eles vão ter oportunidades na educação infantil que eles não tiveram, eles vão estabelecer... Ixi! Eles... Voltou. Espera. Desculpem. Voltou. Muito bem.
Vamos para a primeira coluna. Vamos para a primeira coluna. Então, são novas referências e aprendizagens, vínculo com conhecimento, relação com a escola e tudo mais. Qual é o papel do educador? Principalmente estimular a curiosidade. Essa criança que entra pulando, a formiguinha, o feijãozinho no algodão e não sei o quê, a gente tem que promover isso, a gente tem que investir nisso, né? Fomentar a curiosidade. O Piaget dizia que o melhor professor é o que traz as perguntas e não o que traz as respostas, né? E fazer essa criança pensar. Na educação infantil, eu não posso contar muito o caso, mas vou contar só esse. A professora chegou com um ovo cru, e botou dentro de um copo de vinagre e provocou. O que vocês acham que vai acontecer com este ovo no vinagre? Aí, cada um falava uma coisa. Um falava, vai nascer um frango temperado já. O outro falava assim, acho que vai nascer um pintinho cor-de-rosa, porque o vinagre era vermelho. Cada um falava uma coisa, né? Mas isso é uma situação que você faz, que você cria, e que faz a criança pensar. Não importa que a resposta dela seja meio estapafúrdia, né? Bom, só para finalizar a história, o vinagre, alguns dias no ovo, ele descalcifica a casca do ovo e a casca fica molinha como um papel. E a professora usou isso para conversar com os alunos sobre as coisas que a gente come, sobre os alimentos ácidos que fazem mal, porque eles só gostam de salgadinho, de refrigerante. A professora começou a explicar que diferentes alimentos têm diferentes ações no organismo humano. Nossa, aquilo fez o maior sentido para eles. Então, é assim, estimular a curiosidade. Vamos para o azul, então. O que é que está em jogo? Que é o ponto socioafetivo. Tá? É a ampliação das relações sociais e afetivas. A criança está convivendo com outros grupos, com outras crianças, com outros sentimentos, sentimento de perda, sentimento de conquista, sentimento de partilha. E aí, o que a professora tem que fazer? A socialização, que é a última linha que não está aparecendo muito ali, e o apoio funcional. O que é o apoio funcional? A professora de educação infantil tem que fazer, né? Está calor, vamos tirar o casaco. Olha, aqui está a sua mochila, arruma o seu lanche, né? A professora tem que ir fazendo junto para que a vida escolar possa rolar. Como é que isso evolui? Primeiro e segundo ano. Olha esse depoimento que eu peguei. O primeiro ano é legal, mas agora a gente não pode mais brincar. Oi, tá? Essa é a chamada a síndrome do primeiro ano, que de verdade pode acontecer no último ano da educação infantil, ou até o segundo ano. Em algum momento acontece com mais ou com menos força, que é quando a criança descobre que escola não é só brincadeira, que a escola quer ensinar, e que ensinar e aprender dá trabalho, e que respeitar as regras e as normas para aprender dá trabalho, né? Então, eu também não acho que a gente tenha que parar de brincar, mas a gente tem que administrar essa passagem para a criança entender. Lamentavelmente, olha o que acontece. Aquele desenho daquela escola, com as crianças brincando no pátio externo e tal, em geral, via de regra, elas fazem os desenhos das carteirinhas todas viradas para a lousa, a professora sentada lá na mesa, tem a lousa, está vendo? Ali do lado um armário, e a gente começa a pensar numa escola que vai ficando triste, porque não se pode mais brincar, né? Como é que a gente vai conciliar isso e mostrar que conhecimento pode ser brincadeira, pode ser divertido, que conhecimento vale a pena? Vamos preencher, então, a nossa segunda coluna aí. Veja, na educação infantil era autoconhecimento. No ensino fundamental aprofunda um pouco mais isso. É autoconceito. Quem eu sou perante os outros. Tá? Qual é o papel do professor ali pegando o tópico
Ah, melhorou. Agora eu estou enxergando melhor porque estava dando reflexo. Qual é o papel do professor? É investir na autoestima. Ele tem que acreditar que quem eu sou, você tem que acreditar que você pode, que você aprende, que você é capaz. O professor tem que investir muito nisso. O plano cognitivo, motivação para aprender, tá? Ampliação de aprendizagens formais, né? E o desafio do aprender, né? Os desafios, porque aprender é duro, dá trabalho, né? Você tem que investir nisso, né? E achar que vale a pena. Qual é o papel do professor? É investir na valorização da vida escolar para que eles tenham um bom vínculo, um vínculo forte com a escola. Vocês podem notar, às vezes, as escolas, eu que visito muito escola, eu fico horrorizada. Às vezes o aluno vai, chuta a cadeira, quebra o vidro, pega o chiclete, joga no chão. Por que eles fazem isso na escola e não fazem em casa? Pelo simples razão que eles não acham que a escola seja um espaço deles. Então, é o jeito que eles têm de agredir aquele espaço. Joga coisa no chão, joga no lixo, chuta a cadeira, picha a parede. Então, esses sinais me mostram que o vínculo com a escola está ruim, né? Então, o professor tem que investir para que ele possa gostar da escola e valorizar a vida escolar. Vamos ver lá no plano socioafetivo, tá? Novos critérios de agrupamentos sociais, mais vivências sociais e afetivas. Por que novos critérios? Porque até na educação infantil, ele brincava com quem ele queria. Era por afinidade, ou então todo mundo brincava com todo mundo. Quando chega no primeiro ou no segundo ano, a professora começa a fazer aquilo que a gente chama de agrupamento produtivo, né? Para que a criança aprenda com essa pode aprender com essa, aquela. Vou fazer um grupo aqui, um grupo ali, né? E daí são grupos que, às vezes, não são grupos de afinidade, mas tem que ser grupos de trabalho produtivo, né? Então, aí vem a valorização da vida escolar e aqui a socialização e o apoio. Então, você fala, não, vamos respeitar regras. Agora a escola funciona assim e nós vamos respeitar regras. Aquele apoio que antes era um apoio funcional de você literalmente amarrar o sapato do aluno, agora ele passa a ser só um apoio. Você fala, amarra o seu sapato, guarda a sua lancheira, né? Agora tira o casaco e guarda na lancheira. A professora de educação infantil, às vezes, tem que fazer isso tudo. Vamos para o 3º ao 5º ano. Aí é muito interessante, porque até então a escola parecia uma coisa global. Se você perguntar para uma criança de educação infantil ou de anos iniciais, o que é a escola para você? Eles falam, a escola é legal, eu gosto da escola, mas é legal. É legal. Eles não entram nas minúcias. E nesse 3º ano, mais ou menos, né, gente? Criança não é matemática. Eu estou aqui no meu resumo resumido das ênfases, do que mais aparece, tá? Eles começam a enxergar a escola na sua complexidade, na sua pluralidade. Eles começam a enxergar que a escola tem vários âmbitos. Olha só esse depoimento, tá? É a pluralidade do espaço escolar, muitos jeitos de ser e de aprender. Olha só esse depoimento. Gosto muito de escrever e gosto de pintar, mas não gosto de desenhar. Sou filha mais velha, tenho 11 amigas e não gosto de gente fofoqueira. Não gosto de matemática, adoro ciências, gosto de estudos sociais e não gosto de português. Percebe como ele se olha por um lar, por um viés plural? Gosto disso, não gosto disso, gosto disso, não gosto daquilo. Ele começa a se enxergar naquele espaço. Vamos preencher, então, a nossa 3ª coluna, o resumo da síntese resumida, né? O que a escola é para o aluno? Muitos jeitos de ser e de saber. A escola é plural, é complexa, tá? O que está em jogo? Tá?
o autoconceito acadêmico. Vejam como é que isso evolui. Na educação infantil, autoconhecimento, quem eu sou. Do primeiro e segundo ano, tá, o autoconceito, o que isso significa? Como eu me vejo. A partir do terceiro ano, como eu me vejo dentro da cobrança da escola. É quando eles dizem, eu sou ruim de matemática. E se o aluno fala, eu não gosto de matemática, eu não sirvo para matemática, desculpem, mas nem o Jesus Cristo consegue ensinar matemática para ele, porque ele tranca, ele bloqueia. Então, é importante vocês estarem atentos e falar o que é a matemática para você, por que a gente aprende matemática, ou português, ou o que quer que seja. Por que a gente tem que estudar isso? Esse que é o ponto. E se ele falar, matemática não é para mim, putz, aí a lógica do fracasso já está instituída. Tá? Então, assim, o autoconceito acadêmico é o que ele se acha em relação às coisas da escola. Organização, autonomia e independência. Se até então, na educação infantil e primeiro e segundo ano, você tinha que ficar em cima, tutelando, agora ele vai começar a descolar. E isso é necessário do terceiro ao quinto ano para que ele entre no Fundo 2, quando ele não tem mais essa professora que tutela tanto. Tá? O que o professor tem que fazer? Tá? O professor tem que trabalhar essa autonomia com responsabilidade. A responsabilidade de você estudar, de você fazer a lição, de você cumprir aí os seus deveres da escola. E depois, no plano socioafetivo, tá? Fortalecimento e organização dos grupos de convivência. Ele vai viver em vários grupos e esse grupo tem que funcionar na escola. O que cabe ao professor? Tá? Trabalhar essa parceria social, trabalhar a socialização e mostrar como a gente vai conviver em grupo, com respeito, tá? Com limites, com organização, porque esse aluno de terceiro ao quinto ano tem que entender que ele faz parte de um grupo e que se ele agir assim ou assado, ele pode prejudicar o grupo. Até então, ele não tinha muita condição de ver isso. Vamos agora para o sexto ao nono ano. Aí tudo muda. Entrou a adolescência, meus amigos, a pré-adolescência, muda tudo. Até então, a escola era o eixo central da vida do cara. A vida dele era a casa e a escola. Quando entra a adolescência, ou a pré-adolescência, aí tem a banda, o futebol, a música, a guitarra, o jogo de amigos, o álbum de figurinhas. Vocês já viram quarto de adolescente, como que é? É assim, né? Tem um pouco de tudo, justamente porque eles estão vivendo esse momento plural. Veja só o que essa criança... essa imagem é bem representativa. Tem os livros da escola, mas tem também o game, a música, a banda, o ídolo, etc, etc, etc. Veja só o que essa criança escreveu. Já são 4 horas e eu tenho que estudar para a prova de português. Mas meus amigos me convidaram para jogar futebol. Futebol. Eu acho que vou jogar e depois eu estudo. Vou jogar e depois estudo. Me decidi. Vou ir e depois eu estudo. Mas se ao me atrasar e não der tempo de estudar, e eu for mal na prova, a minha mãe me mata. Mas se o meu time perder, eles me matam. O que eu faço? Filho, está na hora de ir para a escola. Hoje você tem prova de matemática, esqueceu? Não, mãe, eu já estou indo. A prova, o futebol, era só um sonho, eu não estudei nada. Ai, meu Deus do céu. Né? Então é isso, esse sujeito está dividido entre o futebol, os amigos, a banda, o ídolo que ele gosta e por aí vai. Aí está uma oportunidade inédita para os professores investirem pelo novo reencantamento da escola. Né? Mas o que acontece é que a escola, vai lá, vamos preencher a nossa última coluna. A escola é um espaço paralelo à vida. É um dos
Tem a banda, tem o futebol, não sei o quê, e tem a escola, que vai competir com todos os outros. Então, é chegado o momento da gente reinvestir para essa escola ganhar força. Do ponto de vista do aluno, tá? É redefinição de identidade. É aluno na adolescência, ele está pensando quem eu quero ser, quem eu sou, o que eu vou ser. Tá? Autoconceito acadêmico, se eu sou bom em matemática ou em português, etc. Tá? Mas a motivação está em crise. Por que a motivação está em crise? Porque eles têm outros interesses. Até uns 9, 10 anos, mais ou menos, a criança tem que amar a escola. A partir do 6º ano, mais ou menos, é normal que eles se desliguem um pouco, porque eles estão descobrindo outras coisas. A sexualidade, o namorico, a banda e tudo mais. E aí, a escola tem que se reinventar para abrir espaço para esses alunos. Qual que é o papel dos educadores? Reorganização, tá, dos espaços, tá? Autonomia e responsabilidade. A gente tem que cobrar responsabilidade, dar autonomia, mas cobrar responsabilidade é um limite bem curto, né? No plano cognitivo, tá, é mudança, muitas cobranças, nova dinâmica de estudo. Claro, porque a cada 45, 50 minutos entra um professor novo. E ele tem que saber se organizar com isso. Qual é o meu papel como educador? Tá? Eu tenho que trabalhar a escola como um projeto de vida. Ele precisa acreditar que todas aquelas disciplinas, daqueles professores que entram e saem, fazem sentido na vida dele, né? E no plano socioafetivo, tá? É a autonomia versus a responsabilidade. O adolescente vai tendo autonomia, mas ele tem que ser compromissado, responsável. Ele tem um foco para o social, porque o adolescente anda sempre em bando, ele gosta do bando. Já que ele gosta do bando, vamos trazer o grupo de amigos, o nosso instrumento para que eles gostem da escola. Tá? E eles têm novos compromissos sociais, muitos até que já iniciam os trabalhos. Então, qual que é o papel do professor? É lidar com valores, com espírito crítico e com essa socialização como uma forma de compreender o mundo. Tá? Isso é a síntese do resumo resumido do que é o mais importante. Tá? Se eu pudesse sintetizar isso para vocês com outra imagem, imagina que aí esse é o percurso das ênfases formativas na trajetória escolar. Num primeiro momento, ó, essa imagem é muito linda, a escola tem que ser maternal, ela tem que acolher esse aluno, é acolhimento e adaptação. Então, você tem que receber esse aluno. Isso não significa que você não vai fazer acolhimento e adaptação lá no Fundo 2, mas a ênfase maior é neste momento. Num segundo momento, tá? O que está em jogo é a formação do estudante. Ele precisa gostar da escola, ele precisa ter um vínculo com a escola, ele precisa ter uma relação com o conhecimento, ele tem que se sentir à vontade na escola, ele precisa experimentar novas experiências na escola, né? Ele precisa aprender trabalho em grupo, ou fazer um seminário, ou fazer uma leitura de um jeito diferente. Então, neste espaço intermediário, o que está em jogo é a formação do estudante. O que não significa, ó, se vocês acompanharem a linha vermelha, que você não vai fazer formação do estudante antes ou depois. Mas a maior ênfase está justamente na formação do estudante. E no terceiro momento, tá, é a formação do cidadão. Não que você não vá fazer formação do cidadão na educação infantil ou nos anos iniciais, mas é que ela tende a ser mais forte na adolescência. Aí a imagem está muito interessante, é a professora toda ruborizada, vermelha, tentando falar de sexo. Então ela fala: bom, queridos, como vocês sabem, né, as plantas têm órgãos sexuais e elas assim se encontram e sim, eles estão pensando naquilo o dia inteiro, pode acreditar, né?
Então, os professores têm que acreditar, né, e falar da vida, falar de trabalho, falar de manipulação social, falar de sexualidade, falar todos esses temas transversais que devem entrar na sala de aula. Mas daí você vai falar, mas esse aluno de 9º ano, ele não precisa de acolhimento? Às vezes precisa. Aí vai da sua sensibilidade pensar, cara, da onde você está chegando, que dificuldade você está tendo. Mas o foco vai ser na formação do estudante. Vejam só que lindo que vai ser agora, tá? Esse novo slide. Olha lá, abrem-se as cortinas. Vamos pensar na educação como um processo formativo, onde todas as disciplinas têm um lugar e um lugar importante, mas em função do ideal de formar este ser humano. Então, vamos investir nessa identidade, na autoestima, no autoconceito, na autoconfiança, na visão para o futuro, no que ele quer ser, no projeto de vida, no sentido da vida, tá? Na autodeterminação, na resiliência e na realização, porque a escola é também um lugar para você ser feliz. E aí você tem, tá, um plano para a vida, você tem planos de ação e você tem planos de carreira. Veja como tudo isso está envolvido, até mesmo naquela aula de matemática, naquela aula de literatura, naquela aula de geografia, naquela aula de biologia, né? E o que a gente diz é, boa viagem, não esqueça disso. Aí todos os micro detalhes que vocês poderiam me perguntar para cada segmento, eles vão obedecer essa lógica. Mas eu uso material didático ou não? Eu estabeleço regras ou não? Eu estabeleço punições ou não? Eu faço festas ou não? Eu faço acampamento ou não? Tudo isso depende da sua sensibilidade de perceber o que é a escola para os seus alunos, captar o nó do problema daquele segmento e colocar em você uma postura muito consciente do que é que eles estão precisando naquele momento, né? Terminando, eu vou dizer, né, a síntese aí da minha ideia, que a trajetória escolar tem que existir como um processo de formação humana, um longo processo de formação humana que nos convida, todos nós, a formar sujeitos, participar da vida deles e realmente poder interferir na construção de um mundo melhor. É isso, obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado pela acolhida muito carinhosa, desculpem a pressa. Eu espero que esse resumo resumido, né, nos coloque numa postura reflexiva e que vocês possam levar isso aí no bolsinho do colete para ter uma escuta com os seus alunos e poder lidar com a realidade, com os nós da educação que sempre existem. É isso. Professora Silvia, eu posso ficar com o microfone, nós vamos passar por um momento de algumas perguntas. Eu falei para vocês, né, que a palestra da professora Silvia foi maravilhosa pela manhã e à tarde também foi, assim, esplendorosa. Tanto, professora Silvia, que nós recebemos, né, no questionário das perguntas, amei, foi esclarecedora, gostei, a aula inaugural foi esclarecedora, amei. Então, assim, a grande maioria, professora Silvia, está saindo aqui com certeza com muitas marcas, né? E aí, vai aí na nossa trajetória do ano de 2025, trazer para a sala de aula, trazer para o movimento dentro da escola, né, muito sentido e significado para os nossos estudantes. Vou começar com uma pergunta e quero dizer que o QR Code está aqui na tela, né? Quem quiser fazer pergunta, é só apontar o celular, chega aqui quase em tempo real para o Igor e ele passa para que a gente possa fazer as perguntas. Professora Silvia, uma das perguntas é, essa praxe
de reflexão e prática, em sua opinião, tem sido realizada nas escolas? Bom, antes de responder essa pergunta, eu vou dizer para vocês que para mim foi muito difícil, né? A gente conversou, combinou aí o que eu sugeri o tema e a gente discutiu o que a gente gostaria de trazer para vocês. E daí depois, quando eu fiquei sozinha com a preparação da palestra, eu falei, e agora? Como é que eu vou dar conta de tanta coisa em tão pouco tempo? E essa minha palestra não vem como uma proposta de verdade definitiva, mas vem como uma provocação para vocês pensarem e para vocês testarem, ouvirem os seus alunos, né, para que eles possam viver a sua vida escolar de modo mais prazeroso e efetivo. Se essa prática tem existido, eu acho que tem existido em algumas ilhas, em algumas iniciativas pessoais, em alguns casos, mas não como uma prática comum a todas as escolas. Então, eu tenho visto, tanto em escolas particulares quanto em escolas públicas, porque eu odeio essa divisão, essa mentalidade de achar que a escola particular é boa e a escola pública é ruim. Odeio isso, não quero nem saber disso, porque eu tenho visto muitas escolas públicas fazendo excelentes trabalhos e tenho visto muitas escolas particulares fazendo bons trabalhos, excelentes trabalhos também, mas trabalhos péssimos também. Então, o diferencial está nesse professor, tá, que vai fazer a mediação, que vai escutar os seus alunos e tal. Eu acho que ainda não há esse processo das metodologias ativas, da resolução de problemas, da assimilação responsável da tecnologia pela escola, nós ainda não chegamos lá. Mas não somos só nós. Vou contar para vocês um caso que aconteceu mais ou menos um mês atrás, quando teve aquela reunião aqui do Brasil, do COP, né? A Finlândia é um país que estava lá naquele teste do PISA, no top do top, era uma das melhores educações mundiais. E a educação na Finlândia vem decaindo, decaindo, decaindo. E aí foi bem interessante, porque os repórteres brasileiros, o ministro da Educação da Finlândia veio para esse congresso, e os repórteres caíram em cima dele e falou, como é que você explica que a Finlândia estava lá no top e vem caindo, caindo, caindo? O que aconteceu? E a resposta dele nos toca muito de perto para a gente entender a nossa situação. Ele falou, em primeiro lugar, porque a Finlândia, em algum tempo atrás, as classes sociais, as diferenças sociais e culturais eram muito pequenas, porque é um país que é mais achatado nas suas diferenças sociais. E agora, com a questão das grandes imigrações, então tem o pessoal da Síria, do Líbano, da África, que estão chegando lá, e aí eles estão com uma realidade que é meio parecida com a nossa, que é de grande diversidade social e cultural. Ele falou, esse é o primeiro ponto. Então, a gente tinha um grupo mais homogêneo e agora a gente tem a diversidade e a gente não está conseguindo lidar com a diversidade. Este é um problema nosso também. Segundo ponto que ele falou é que quando entram as tecnologias na escola, né, e todas essas metodologias ativas baseadas na resolução de problemas e tal, nós todos não aprendemos muito bem como fazer isso ainda. Então, muitas vezes, aquela escola que dava aula conteudista, de repente virou o suprassumo da tecnologia, sem critérios, né? Outro dia eu estava passando e vi uma propaganda de uma escola particular assim, matricule o seu filho e ganhe um tablet. Eu falo, oi? E vai fazer o quê com o tablet? Então, o ministro lá, finlandês, falou, nós tínhamos muita tecnologia, mas o desafio de trazer a tecnologia de uma forma qualitativa, as metodologias de uma forma qualitativa, não pode ser na base do deslumbramento, do qualquer coisa.
a gente tem que ter critérios. E, em terceiro lugar, que ele falou, e que eu falei, sim, senhor, já entendi o que o senhor está falando. Ele falou que na Finlândia eles estão vivendo um processo que os professores estão deixando de ser valorizados. No passado eles eram muito mais valorizados e agora cada vez menos. Então, veja que esses 3 problemas existem no Brasil, da desvalorização dos professores, da dificuldade de assimilação dessas novas práticas da sociedade aí, da informação, da comunicação, do mundo virtual e tudo mais, e da diversidade social. Então, acho que ao explicar o problema deles, eu comprovei o que é o nosso problema. Então, para responder objetivamente a pergunta, eu acho que metodologias ativas, incorporação da tecnologia pela escola, trabalhar com resolução de problemas, trabalhar com projetos de ensino, projetos pedagógicos, dando mais protagonismo para os alunos, tem que entrar e tem que entrar, sim, mas de forma muito pensada e refletida. Sabe aquela teoria do pêndulo? De repente você tinha um monte de gente quietinha assistindo aula, de repente você solta o pêndulo da tecnologia, o pêndulo vai lá, você fala, agora tudo é tecnologia na escola. Calma, não é bem assim também. E acho que a pandemia veio aí para mostrar isso para a gente. Então, eu acho que não é uma realidade, mas que a gente tem que caminhar nessa direção das múltiplas linguagens, de maior protagonismo dos alunos, com critério, pensando, não é qualquer coisa, não é um oba-oba. Hã? Tenho. Eu vou fazer mais uma pergunta, né? E nós vamos encerrar o momento de perguntas. Nós recebemos algumas por aqui. Quero falar para vocês que podem continuar fazendo pelo QR Code, só que também tem o voo, né, da professora, e aí a gente também não quer atrasar, mas ela responde, tá, gente, pelos seus canais de comunicação, aqueles que ela colocou logo no início, ela não deixa de responder. Vou fazer só mais uma, a gente fecha essa rodada de perguntas, mas saibam que as suas perguntas serão respondidas. A senhora acha que as escolas de hoje são as iguais dos anos atrás? E como lidar com essas crianças cheias de informações? Então, tudo mudou, né? E como está tudo mudando, a gente não pode ter uma postura saudosista, que é muitas vezes o que eu vejo nos pais ou nos avós dos nossos alunos, que é uma coisa assim, no meu tempo a escola tinha respeito, no meu tempo a escola ensinava melhor. Não adianta, a postura saudosista não vai acrescentar em nada, né? Então, a gente precisa entender que são novos tempos, é uma nova configuração de alunos. Esses alunos, por exemplo, eu me preocupo muito, porque eu trabalho com o ensino da língua portuguesa, né? Eles têm tudo pela inteligência artificial, né? A inteligência artificial dá de graça, né? Então, outro dia eu vi uma situação de uma mulher, tá? Ela que era aniversário de casamento e ela queria fazer uma declaração de amor para o marido dela e tal. Era uma situação bem corriqueira. E ela ficou a manhã toda fazendo um texto, elaborando o texto, porque ela queria entregar para o marido dela uma declaração de amor, uma coisa que a gente deveria fazer mais vezes. E aí ela fez, o texto dela ficou muito bonito. Aí ela pediu para a inteligência artificial fazer, e ela falou, depois de tanto esforço, a inteligência artificial fez uma declaração de amor para o meu marido, muito mais bonita do que a minha, com tanto custo eu fiz. E isso nos leva a uma reflexão. Como é que a gente vai convencer os nossos alunos que eles têm que aprender a ler e escrever, e mais, a bem ler e bem escrever, se tem uma inteligência artificial que faz melhor do que qualquer um de nós, né? Esse que é o drama, essa geração que está entrando, eles estão entrando num mundo onde as coisas chegam prontas. Mas até para você pedir para a inteligência artificial, até para você avaliar o que ela faz,
você tem que saber, você tem que se preparar para esse mundo. Então, é um engano achar que a inteligência artificial vai superar tudo aquilo que a escola poderia dar. Não, porque as relações humanas, o desenvolvimento do espírito crítico, né, da vontade de aprender, do saber perguntar, do se interessar pelo mundo, isso não tem inteligência artificial que faça, né? Então, mais do que nunca, os professores são necessários para formar sujeitos críticos e pensantes, né? O César Coll, que é aí também um estudioso espanhol, ele diz: pela primeira vez nós, professores, estamos numa situação de parece que é inferioridade, porque o aluno que chega na sua classe, ele sabe mexer no computador, na maquininha, no celular, melhor do que você. Então, criou-se uma situação que parece que os alunos sabem mais do que os professores. E os professores se sentem tremendamente ameaçados. Por exemplo, bom, eu chego lá, eu não sei mexer na lousa eletrônica, eu não sei mexer na plataforma, e os alunos sabem de sobra. Essa é uma falsa impressão. O César Coll diz: aproveita o que eles sabem do ponto de vista da tecnologia, que nós imigrantes digitais, não conseguimos. Peça ajuda dele. Mas o seu papel de formar a situação, o aluno crítico, de criar uma situação reflexiva, isso não tem quem roube de você. E isso é mais importante hoje do que foi durante todos os tempos, justamente por causa desse mundo globalizado e tecnológico. Então, o nosso papel está garantido, e não é para ter insegurança, não. É para enfrentar de peito aberto e saber que a gente tem que ensinar os nossos alunos a viver criticamente nesse mundo tecnológico.